Pessoal, que o Nintendo Switch é o melhor console da atualidade, disso a gente não tem dúvida. A Nintendo tem ótimos jogos. Eu já me diverti muito jogando Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Donkey Kong, Kirby, mas hoje eu não tô aqui para falar dos jogos da Nintendo. Como vocês poderão ver aqui, eu fiz a instalação de alguns arquivos aqui no Nintendo Switch e eu acabei de instalar esse carinha aqui. Para quem não sabe, esse daqui é o PPSPP, um emulador de PSP para um Nintendo Switch desbloqueado, e só é possível instalar emuladores no Switch desbloqueado. Como vocês sabem, o meu Nintendo Switch é desbloqueado e isso me possibilitou estar instalando esse carinha aqui. E como eu já tinha prometido para vocês em outros vídeos, hoje eu vou estar fazendo o teste dos jogos de PSP no Nintendo Switch, e eu já instalei alguns jogos aqui: Ben 10 Protetor da Terra, Burnout Legends, Dantes Inferno, Dragon Ball Z Taijin, God of War Ghost of Sparta e o Naruto Ninja Impact. E as pessoas dizem que o PSP no Nintendo Switch roda muito bem. Eu não testei nada ainda no Nintendo Switch, como vocês puderam ver, eu acabei de fazer a instalação de todos os arquivos e eu vou estar fazendo o teste aqui com vocês, e eu vou estar levando o Nintendo Switch lá para a cozinha, porque aqui dentro do quarto tá muito calor. Eu não vou estar conseguindo fazer o teste aqui no quarto com vocês. E bom, pessoal, eu já tô aqui na cozinha e o Nintendo Switch já tá ali bonitinho, e aquele malandrinho também já tá ali brincando com a vasilha dele. E agora já deve ser umas 9 horas da noite, tá bem escuro lá fora, e eu vou estar colocando o meu celular aqui no tripé para estar fazendo o teste aqui com vocês. E eu já tô aqui dentro do emulador. O primeiro jogo que eu vou estar testando vai ser o Ben 10 Protetor da Terra, já que dentro do jogo deu para reparar que ele tá meio com pixelado. Eu acho que a resolução dele tá em 1x, e de fato a resolução dele tá em 1x mesmo. Eu vou estar mudando pro 3x, o resto eu vou deixar tudo no padrãozinho. E pessoal, eu troquei aqui de emulador, eu botei naquele outro PPSP que tem o nome GLE, e eu fiz uma mudança lá na configuração do emulador. Consegui trocar o filtro de textura, botar um filtro anisotrópico tipo o FXAA. Parece que reduziu bastante o serrilhado. Na verdade, reduziu não, tirou todo o serrilhado. Mesmo eu colocando na resolução 3x, não estava mudando nada, estava bem avacalhado. E eu não tô conseguindo me transformar aqui em nenhum alien, mas parece que o jogo tá rodando muito bem. O jogo tá rodando em trintinha, sem nenhum travamento. A resolução em si não mudou muita coisa, por causa que a tela do Nintendo Switch é 720p. Então eu acho que não tem uma mudança tão grande para uma tela como essa. Vou estar tentando me transformar em alien aqui, porque eu não sei como é que faz isso. Realmente eu não sei como me transformar em alien aqui. Mas como vocês puderam ver, tá rodando muito bem. O jogo tá fluindo muito bem. A performance tá muito boa. 30 FPS eu acho que tá de bom tamanho para jogar um jogo desse aqui. E eu já tô aqui dentro do Burnout Legends, e como vocês puderam ver aqui, eu tirei a música para não dar copy no vídeo, e eu vou estar iniciando uma corrida aqui no Single Event e no modo Race. Esse jogo parece até aquele Burnout Taekwondo. Claro que é uma versão mais leve para o PSP, é claro, por causa do hardware do PSP. Mesmo assim, é um jogo muito bonito. Tanto que vocês podem ver, essa é a mesma pista do Burnout Taekwondo, só que bem mais feia assim. Mas cara, realmente o jogo tá bem bonito. Eu acho que se fosse testar um emulador de PlayStation 2 aqui, cara, ia capengar bastante. Mas aqui parece que o jogo tá rodando muito de boa. 30 FPS, como eu já disse pra vocês, eu botei o filtro FXAA, então diminuiu bastante o serrilhado. Eu acho que ele não melhora mais a resolução por causa da tela do Nintendo Switch, que é 720p. Então, apesar de eu ter modificado a resolução, não mudou muita coisa ali. Mas agora tá muito bonito o jogo. É um jogo muito bom, cara. É um jogo muito bom. Burnout em si é um jogo legal, cara. Agora vamos estar selecionando um Free Battle. Vou escolher o Goku mesmo, normal, pra gente poder se transformar na partida em Super Saiyajin. E aqui eu já configurei os botões, agora tá tudo certinho. Tinha alguns botões que estavam errados lá no mapeamento de controle, aí eu já ajeitei. Botei uns atalhos aqui para pausar e para acelerar, pra gente não ficar perdendo tempo com cutscene sem sentido. Mas aparentemente aqui o jogo tá rodando muito bem. 3x, rodando sem nenhum frame drop, sem nenhuma micro travada. A performance tá divina aqui. Arrisco dizer até que dá pra botar em 5x. Vamos estar fazendo o teste aqui.
E parece que ainda tá rodando bem do mesmo jeito, mesmo em 5x, não vi muita diferença. Como eu já falei, não dá pra tá enxergando uma resolução maior por causa da tela do Switch, que já é uma tela 720p, ou seja, não vai ter tanta diferença ali, só vai pesar mais o hardware. Cara, tá rodando muito bem aqui, cara. Tá rodando muito bem. E esse é um jogo muito bom. Pra quem quer ter uma experiência com o jogo da franquia Dragon Ball Tenkaichi, isso daqui, esse desempenho aqui tá muito bom. E agora eu vou testar aqui o Naruto Ninja Impact. Eu lembro que da primeira vez que entra nesse jogo aqui, ele dá uma travadinha e acaba não entrando, mas na segunda ele já entra. Pessoal, eu tô aqui dentro do jogo de novo. O jogo saiu mais uma vez, eu não sei o que foi que aconteceu. Deve ter sido um erro aí do Nintendo Switch. Eu acho que se eu aumentar a resolução de renderização agora, talvez continue com a performance boa, porque o filtro anti-aliasing eu já desliguei. E o jogo tá rodando muito bem, 30 FPS. Tá fluindo muito bem mesmo o jogo, e esse jogo tá muito bonito. Nessa tela do Nintendo Switch fica melhor ainda. E esse parece ser um jogo bem legalzinho. O ruim é que eu nunca joguei ele. As poucas vezes que eu já joguei esse jogo mesmo aqui foi só pra fazer teste. O emulador de PSP, ele roda no meu Poco F6 bem melhor, com muita margem pra melhora. Se eu não me engano, no meu Poco F6 ele aguenta até 7, 8x de resolução. Com filtro anti-aliasing talvez, eu acho, né? Só que o jogo aqui nessa primeira parte tá fluindo muito bem. 30 FPS, sem nenhum tipo de travamento, sem nenhum tipo de queda. Muito jogável pra mim. Não sei se também dá pra botar o FPS desse jogo aqui pra 60. Eu acho que se desse pra colocar 60 seria bem melhor. Talvez desabilitando ali o limite de quadros. Mas o jogo tá rodando muito bem. O FPS tá ótimo. Eu vou testar aqui o God of War Ghost of Sparta. Resolução de 1x. E cara, mesmo em 1x esse jogo é muito bonito. Eu queria saber em que momento se passa esse jogo do Deus da Guerra. E cara, isso daqui tá bem ruim. Tá bem ruim mesmo. Nossa, cara, isso daqui tá muito ruim. Será que é por causa daquele tanto de coisa que tá ativada lá? Porque tem algumas coisas ativadas aqui nas configurações, que já veio por padrão no caso. Eu acho que eu vou ter que estar tirando isso daqui pra funcionar melhor. Nossa! Acho que aquela configuração era específica pro Nintendo Switch mesmo, que agora tá bem ruim mesmo. Deixa eu ver se dá pra mudar alguma coisa aqui. Bora ativar aquelas coisas de novo. Para ativar isso daqui. Aí aqui a gente coloca no baixo, só pra zoeirar. Não pode mudar isso daqui quando o jogo estiver rolando? Eu acho que é, né? Porque o jogo tá bem esquisito agora. Nossa, mano, olha isso. Esse Kratos bugado. Meu Deus. Vamos sair aqui do jogo. Vai ver, o Nintendo Switch no modo base não é tão bom assim pros jogos mais pesados do PSP. Eu acho que é necessário mesmo o overclock pra ele. Qualquer dia eu vou ver se eu instalo o PSP Android aqui no Nintendo Switch. Se eu instalo, na verdade, uma ROM Android. Tem uma ROM aí pro Nintendo Switch chamada Lineage OS. E eu vou tentar instalar ela aqui no Nintendo Switch pra trazer testes pra vocês aqui, pra saber se no Android ele desempenha melhor que aqui no Nintendo Switch. Eu acho que sim, já que no Android é bem mais otimizado. Só que, cara, isso daqui tá bem ruim, A 1x isso daqui tá bem ruim. Só que é meio que um quebra-galho ali mesmo. E deve ser um dos jogos que tem a necessidade de rodar 60 FPS, porque senão não fica bom. E agora eu vou estar testando aqui o Dante's Inferno. Esse jogo tem um bugzinho muito chato da tela ficar meio que esbranquiçada desse jeito aqui. Cara, até me surpreendeu, o desempenho desse jogo não tá tão ruim assim. Eu pensei que ia ser pior do que o desempenho do Deus da Guerra. Nossa, cara, quebrei a cara feio. O jogo até que tá fluindo bem. Claro que poderia estar 60 FPS, né, cara? Jogo de luta assim, hack and slash, eu acho que é bem melhor jogar 60 FPS cravado. Mas o jogo parece que tá desempenhando bem mesmo. 40 FPS a todo momento. Vou ver se dá pra fazer algum tipo de configuração aqui pra pegar os 60 FPS, mas eu creio que não, porque a resolução do PSP já tá em 1x, então eu acredito que não fica melhor do que isso. Então vamos voltar aqui pra jogo. Jogo rodando com uma taxa de FPS até boa. Não sei se esse FPS vai cair mais pra frente. Nenhuma queda aparente ali, nenhum tipo de stuttering. Eu nunca joguei nenhum jogo da franquia Dante's Inferno. E é que existem mais jogos, é claro. O jogo tá desempenhando muito bem. 40 FPS,
sem microtravamento nem nada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de testes no emulador de PSP aqui no Nintendo Switch. Até que ele desempenhou legal ali, rodou uns jogos mais leves de boa, só que para jogos mais pesados assim, eu já acho que ele não desempenhou tão bem. Mas para jogos mais leves ali, como Ben 10 Protetor da Terra, Dragon Ball, Naruto Impact, ele desempenhou muito bem de certa forma, rodou ali a trintinha a maior parte do tempo, então para aqueles jogos ali tá muito de boa. Eu vou estar trazendo mais pra frente testes no emulador de PS2, Nintendo Wii, GameCube, PC, principalmente PC, que eu quero muito ver como é que jogos de PC vão desempenhar aqui no Nintendo Switch, quero muito ver esse carinha aqui em ação. Basicamente é isso, o vídeo foi esse, muito obrigado por terem me assistido mais uma vez, tamo junto, falou!